Eu já disse algumas vezes aqui que uma das referências mais importantes para mim, dentro do Espiritismo e na minha vida, é a doutora Irvênia. Não sei quem conhece ela. A doutora Irvênia é médica veterinária, ela é especialista em neuroanatomia comparada, pós-doutora. E por causa dela, meu nome está junto de uma das obras que eu tenho orgulho mesmo, eu sou orgulhoso, né? Então vamos assumir, de dizer que eu participei, que é o Cérebro Triuno, né? E ela disse uma coisa, entre muitas, que eu acho sensacionais, ela disse uma coisa assim, que os poetas dizem com graça e beleza aquilo que a ciência vai mostrar que é verdade no futuro, né? E de outro dia eu estava no carro ouvindo música e eu vi uma música da Fernanda Takai. Não sei quem conhece ela. Ela era do Patufu. E eu gosto muito de ouvir ela porque o pessoal fala, ela não tem voz. Eu acho uma delícia a voz dela, bem suave, tranquila. Eu gosto de ouvir ela. E ela cantou uma música que eu prestei atenção na letra e depois eu copiei a letra e eu queria ler a letra para vocês. É bem curtinha. A música chama Não Esqueça. E é ela falando para a filha, né? Me emocionou por causa disso, porque assim, é como se a filha dela estivesse saindo de casa e ela quer dizer alguma coisa para a filha, para preparar a filha para a vida, né? E os meus filhos estão saindo de casa, né? E assim, eu me mobilizei com a letra num primeiro momento, mas depois eu vi que aquilo ia muito mais longe do que o que eu percebi na primeira vez que eu ouvi a música. E ela diz assim, eu te digo, minha filha, não esqueça de sorrir, não esqueça de ligar para mim se por acaso conseguir, não esqueça que é tudo ilusão, não esqueça de lavar as mãos, não esqueça de se apaixonar, não esqueça de ligar para mim para dizer que horas vai voltar, não esqueça do que você quer, não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é para viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que você nunca vai saber. Então, depois lendo a letra com calma, eu percebi algumas coisas importantes, né? Então ela começa assim, não se esqueça de sorrir. O que ela está dizendo aqui para a gente? Que a gente tem que ser feliz. A felicidade, a gente comete um erro muito grave de achar que a felicidade é algo a ser conquistado. Não é. A felicidade é um caminho que se escolhe, independente do que vai acontecer ou de qual lugar você quer chegar. Então, o caminho, quem escolhe é você, voluntariamente. Se você escolher um caminho de ser feliz, você vai. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja alegre. Então, eu já falei aqui sobre essa diferença, né? A alegria é o contrário da tristeza. Então, a alegria, tanto a alegria quanto a tristeza, são estados emocionais momentâneos e intensos, tanto que eles provocam reações fisiológicas estranhas. Se você está triste, sai lágrima do seu olho, você faz um barulho triste, né? Chacoalha o corpo quando chora, não é assim? E quando você ri, também sai lágrima do olho, você também faz um barulho esquisito e também chacoalha o corpo. Mas passa. Tanto a alegria quanto a tristeza passam. A felicidade é uma outra natureza de coisas. E eu sempre digo assim, que o que Deus criou não tem contrário, né? E a felicidade não tem contrário. Tanto que na língua portuguesa, quando você quer dizer que não tem felicidade, não tem contrário, você fala infelicidade, que é o quê? O prefixo ausência de. Não tem a felicidade. Então, ou você é feliz, ou não tem felicidade. Não existe ausência, não existe o contrário. É igual a luz e a escuridão. O que existe é a luz. A escuridão é a ausência da luz. É igual o bem e o mal. O bem existe, o mal é a ausência do bem. Né? Aliás, isso resolveu um problema ético na minha cabeça, que Deus é esse, infinitamente bom e justo, que criou o mal. Porque se ele criou tudo que existe, ele criou o mal. Não, não criou o mal. Quem criou o mal somos nós, que somos ignorantes. Não é? E o mal não é uma criação, é uma ausência de
criação. Tá? Então, ela já começa falando para a filha dela assim, olha, escolhe esse caminho, escolhe o caminho de ser feliz, né? Esse caminho vai te fazer sorrir, mais do que chorar. Né? E ela começa trazendo isso. E aí, ela dá um primeiro sinal, assim, de que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? Essa frase aí me trouxe muitos pesadelos, porque eu era muito radical com relação a isso. No Saint-Exupéry, quando ele fala sobre isso, não é que você você não é responsável pelo outro, porque cada um é independente e tem o seu livre-arbítrio. Mas uma vez que você criou um vínculo, você tem que cumprir a sua parte do vínculo. Né? E entre mãe e filha, mãe e filho, pai e filho, esse vínculo é eterno, né? É um vínculo quântico. É eterno, é entrelaçamento quântico, nunca mais desaparece. Quantas e quantas histórias a gente tem de mãe que está lá 2, 3 andares para cima no mundo espiritual e vem resgatar o filho que ainda está no umbral, né? Então, para a filha se lembrar disso, olha, não esquece de ligar para mim se acaso você conseguir. Então, ela dá uma puxadinha, né, para dizer assim, estou aqui, eu amo você, eu preciso que você mantenha o contato comigo. E aí ela volta à carga, não se esqueça que tudo é ilusão. Tudo o quê? Tudo que está ao nosso redor. A gente costuma dizer, os materialistas falam que a realidade é só a matéria, o resto é tudo ilusão. E quando a gente começa a estudar o Evangelho, já começa pelas palavras de Jesus, né? O reino de Deus está dentro de nós. A gente aprende que é justo o contrário. A grande ilusão é o mundo material. O que realmente existe não é a matéria. A matéria nos distrai do que é real. O que é real é a inteligência, é o princípio inteligente, a relação entre as inteligências, é a presença de uma causa primária, de uma causa de tudo que existe, né? Porque se a gente não admitir uma causa, a gente é místico, porque acha que o nada é capaz de criar alguma coisa. Né? Então, esse é o grande argumento, né? Quando eu estou discutindo com algum materialista ou com algum cientista que fala que acreditar em Deus é bobagem, eu pergunto para ele, então você acha que o nada criou alguma coisa? E você acha que eu sou o místico e você que é o realista? Né? É o contrário. Então, o Evangelho cansa de dizer isso para a gente. Quando você está muito inebriado com essa ilusão, o que é que você tem que fazer? Qual é a recomendação? Não é rezar? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando entra em prece? Fechar os olhos. Para quê? Para diminuir a influência da ilusão sobre nós. É para você se autocentrar, para você voltar para o que é real. Não é? Então, se você estiver no quarto escuro, no silêncio, né? Como disse o poeta também, afrouxar a gravata, afrouxar o sapato, né? Se você diminuir os influxos do meio e você fechar os seus olhos e se concentrar na realidade, você vai conseguir se livrar dessas distrações que fazem com que você chegue ao ponto de ter atitudes e palavras que vão contra aquilo que é a sua essência. Porque nós não somos criados por Deus. Deus não é infinitamente bom e justo. Deus não é perfeito. Então, como é que algo assim, né? Eu vou dizer algo porque não dá para definir Deus como alguém, nem como alguma coisa, né? Por isso que Kardec começa a perguntar que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, nem o que é Deus. Mas ele pergunta que é Deus. Então, dentro dessa perspectiva, eu preciso entender que a minha vida real não é deste mundo. E que nos momentos em que eu estiver muito confuso com relação ao que está acontecendo ao meu redor, e eu não conseguir interpretar isso de uma maneira adequada, é necessário que eu volte à fonte, que eu vá para a prece, que eu abandone o meu orgulho, e que eu consiga fazer uma reflexão sincera, eu comigo mesmo. Né? Como disse Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. É a hora de você dialogar com o Criador, é na hora em que você vai fazer essa conexão.
Então, tudo que está ao nosso redor é ilusão. Né? O dinheiro é ilusão, a posse é ilusão. Quando a gente está fazendo diálogo com os espíritos, é tão comum dizer assim, porque as minhas coisas, porque as minhas casas, a minha fazenda, o meu dinheiro. Que dinheiro? Você desencarnou, amigo. Não tem nada mais. Nesse videogame que a gente joga quando está encarnado, a gente só leva a habilidade de viver, de jogar o jogo. Todo o score apaga. Apaga o score. Então não adianta nada você ficar dedicando a sua vida para aumentar o número de pontos do jogo, porque quando acabar o jogo, zera. Você tem que desenvolver a habilidade para jogar o jogo. Essa é a grande sacada, não é? Então ela pede para a filha saber, ela fala que tudo é ilusão. E aí ela volta para aquela frase que me lembra muito o André Luiz, que o André Luiz fala assim, que quando a gente está encarnado, nada é 100% espiritual e nada é 100% físico, né? A gente somos seres transdimensionais, a gente vive mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Então, a gente não pode esquecer uma e se dedicar à outra. A gente estava conversando agora, eu e o Thiago, né? Dizer, ou você vai só para o remédio e para o tratamento físico e abandona o espiritual, você não vai ficar bom. Mas se você só for para o espiritual e abandonar o tratamento físico, você também não vai ficar bom. Você está encarnado, você tem os dois lados da balança para equilibrar. Você precisa tratar do espírito e do corpo físico. Né? Mente sã, corpo são. Mas podia-se dizer também que o corpo são também ajuda a mente ficar sã. Né? Então, ela pega e fala assim, não esquece de lavar a mão. Né? Então, você vai também, saiba que tudo é ilusão, mas não esqueça de lavar a mão. Né? Depois ela diz assim, não se esqueça de se apaixonar. A paixão é como a alegria e a tristeza. Né? A paixão é um movimento emocional muito forte, muito intenso, mas que acaba. Se depois da paixão vai vir um amor, aí depende de como você tratou a paixão. Ela pode ser uma boa faísca para acender um fogo que pode durar uma vida. Mas se você não souber usar, ela termina em raiva. Com a mesma intensidade que houve a paixão, vem a raiva. A gente está cansado de ver isso, né? A gente está cansado de ver poderosos que foram presos ou desmascarados pelas esposas, depois que eles arrumaram a terceira ou a quarta amante, né? E ela cansou de ficar levando desaforo. Aí ela resolveu jogar no ventilador, né? Não é assim? Então, a paixão, ela é bonita como a alegria é legal. Como a tristeza também. E a gente... Você fala, eu não quero ficar triste. Mas você vai assistir filme para chorar de tristeza, não vai? Ai, que história linda, me fez chorar. Você não teve um prazer ali? Então eu sou masoquista. Não. As sensações e as emoções são aquelas coisas que dizem para a gente que a gente está vivo. E o vivo que eu digo não é encarnado, vivo, a alma viva, a alma pulsante, a alma em ação. Né? E esse é a minha grande preocupação hoje, comigo mesmo e com as pessoas que eu amo. Nós estamos nos anestesiando da vida. A gente está abrindo mão de se apaixonar. Né? Mas e se não der certo? Peninha já disse isso, saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. Hoje eu estou cheio de música, né? Eu acho tão legal isso, porque assim, teve uma época da minha vida que eu só estudava para fazer vestibular, que eu queria passar na faculdade e tudo, e eu deixei de lado os meus amigos, eu não tinha namorada, foi um período vazio da minha vida. Eu acho que foi importante, eu precisava daquilo, né? Eu só fiz escola pública, eu não tinha condições de passar no vestibular, eu precisava fazer um esforço extra, mas até hoje eu lembro com muita tristeza daquela época.
Porque foi uma época que eu não registrei nada de bom, né? E o que a gente registra de bom e de ruim? As emoções, com intensidade. Então, precisa se apaixonar. Você precisa se apaixonar. E eu acho que, às vezes, o amor, ele precisa desses intervalos de paixão, né? Eu digo que o segredo de um casamento longo e feliz... Bom, eu vou fazer 27 anos de casado. Eu acho que meu casamento já é longo, pode dizer que sim, né? E é feliz. Eu não sei se ela acha, mas eu acho. Eu acho que o grande segredo é se apaixonar várias vezes pela mesma mulher. Porque ela mudou pra caramba. E eu também. E às vezes a gente vai mudando, só que um vai pro norte e outro vai pro sul. E um belo dia você vai ver quem está do seu lado, não tem ninguém. E ela vai olhar, vai ver, cadê ele? Não está lá. Por isso que é importante a gente manter a nossa liberdade, cada um ter a sua, cada um se desenvolver dentro das suas potencialidades, mas, ao mesmo tempo, a gente ter coisas em comum, que não sejam exclusivamente os filhos, porque eles também vão embora. E a hora que eles forem embora, não vai sobrar nada. É a síndrome do ninho vazio, né? E aí sobra o quê? Você olha para a cara do traste, o traste olha para a cara da bruxa, e eles falam assim, e eu vou ter que aguentar essa mulher? Ela fala, vou ter que aguentar esse homem, e aí vai, né? Começa aquele processo degenerativo da relação, até que um não aguenta mais olhar para a cara do outro, né? E é tão ruim que eles têm até preguiça de separar. Morre um do lado do outro se xingando, né? Todo mundo conhece um casal assim, não é? Então, assim, a paixão é essa capacidade que você tem que ter de perceber as maravilhas que a sua vida está te oferecendo, incluindo a tua esposa, o teu marido, o teu pai e a tua mãe, os teus filhos, os teus amigos, os teus irmãos, né? As pessoas que você convive. É preciso se apaixonar. E ela não deixa isso de fora. Ela fala para a filha dela, não se esqueça de se apaixonar. E aí, de novo, falou da paixão, não se esqueça de ligar para me dizer que horas você vai chegar. Quer dizer, me deixa saber para que lado você está indo, se está tudo bem com você, se você está conseguindo fazer tudo que você tem que fazer, para quê? E aí ela pergunta, não esqueça do que você quer. E mais do que isso, não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Então não é só querer. Você parou para pensar no que você está pedindo? Então, assim, quantas e quantas vezes a gente fica pensando assim, eu queria tanto ganhar dinheiro porque eu ia fazer isso, isso e aquilo. Vou contar uma história para vocês. Não vou contar o santo porque ele não me disse que eu podia contar, mas um amigo meu, muito querido, que é médium, e ele tem uma mediunidade muito ostensiva, e ele frequenta o centro espírita desde 13, 14 anos, e ele sempre teve mediunidade. E aí, Dr. Bezerra de Menezes apareceu para ele gurizinho, falando assim, olha, eu vou trabalhar com você quando você for adulto. Por enquanto, você vai ficar com esse tutor aqui que vai te orientar. E aí, quando for a hora, eu te procuro. E realmente foi o que aconteceu. Quando esse tutor chegou, a primeira coisa que ele fez foi falar assim, escuta aqui, vem cá, menino, anota aí no papel. Ele pegou o papel para anotar 5 números. O que é isso aqui? Isso aqui são os números da loteria. Você vai lá e vai jogar, porque vão dar esses 5 números. Só que é o seguinte, você não pode ficar com nenhum centavo. 0. Você tem que doar tudo o que você ganhar. Tá bom. Ele chegou, foi lá na casa lotérica, na hora que ele começou a preencher o volantinho lá, ele pensou, minha mãe e meu pai não vão deixar eu ficar com tudo, eu dar tudo. Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta de dar tudo? Será que eu não vou querer ficar nem com um pouquinho? Não vou jogar. Não jogou. Deu os 5 números. Aí o espírito apareceu para ele, escuta, eu te dei os 5 números da loteria e você não jogou? Ele falou, é que eu achei que era melhor não, porque eu fiquei com medo e tal. Ele falou assim, pega o papel aí, anota aí. Ó, tem um monte de casa, um monte de lugar precisando de dinheiro, eu vou dar os 5 números, você vai lá, joga, vai dar os números e você vai doar tudo.
Mas é importante você saber, não pode ficar com nenhum centavo. Aí ele anotou. Foi lá na loteria, a hora que ele foi entrar, ele parou, pensou e falou assim, melhor não. Não jogou, e deu de novo. E olha, foi coisa de 20 milhões, 30 milhões, coisa assim. Diz, quando ele viu os números, ele até suava frio, tremia. Aí diz que o espírito voltou, ele falou, agora ele vai me matar aqui, né? Ele falou assim, ó, passou no teste. Vamos começar a trabalhar. A gente precisava ter certeza que você não ia fazer isso. Então, você vê, eu falei, é por isso que você é você e eu sou eu. Falei para ele, porque se fosse comigo, eu tinha jogado. Eu não ia, talvez eu não jogasse da primeira. Depois que eu vi que a dica era quente, aí eu ia jogar. Mas eles são mais espertos que a gente. Então, na segunda, eles iam dar os números errados para mim, né? E depois falar, ó, você queria o dinheiro, né? Ó, né? Então, assim, você tem que saber o que vai te fazer feliz. E uma coisa, eu tenho certeza, não é o dinheiro. Né? Aliás, a gente vê esse pessoal que ganhou na loteria. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, quase 100% deles foram infelizes. A partir do dinheiro que eles ganharam, usaram muito mal, ou gastaram tudo e ficaram pobres, ou foram assassinados por causa do dinheiro, ou a família se voltou contra eles. Por que a gente precisa ter mais recursos do que a gente vai usar? E você acha que você não é capaz de levantar os recursos que você precisa para ter uma vida decente, útil, né? Então, o que é necessário para a gente viver? Quais são as nossas necessidades básicas? Necessidade básica, minha gente, é comer, né? É se abrigar, se vestir, ter educação e saúde. Isso é básico, né? Todo mundo que está aqui sabe que tem isso aí. Então, assim, eu preciso de um carro novo. Não preciso. Eu preciso de uma roupa, porque não preciso. Né? Você abre aquele armário, vai ter uma festa, o armário atolado de roupa. Aliás, né? Na minha casa a gente tem lá um closet chique, né? Um monte de armário, 2 portinhas são minhas. E tem vestido dela lá. Porque o vestido é muito comprido, não cabe do lado dela, né? E às vezes abre a gaveta e fala assim, não tenho uma roupa. Quer dizer, não tem a roupa quântica, né? Que ela imagina que ela gostaria, né, de ter. Mas que tem roupa lá? Tem. Né? Ela não assiste minhas palestras, ela não vai ficar brava. Mas isso acontece com um monte de gente que está diante de um monte de coisa e acha que não tem nada. Dr. Bezerra veio uma vez, numa reunião mediúnica na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e ele disse assim, queridos irmãos, vocês, os médicos que estão aqui, não estão mais lutando pelo pão. Não estão mais lutando pela manteiga. Vocês estão lutando pelas geleias. Não é nem pela geleia, é pelas geleias. Os sabores de geleias. Então, você não vai morrer se não tiver geleia. Né? Aliás, só o pão já te alimentava. Então, é uma coisa que a gente precisa ver. Atrás de que você está? Com o que você gasta a maior parte da sua energia? Isso é realmente necessário? É fundamental? É importante? Tem alguma programação aí? Ou é só ganância? Ou é só inveja? Não é? O vizinho apareceu com um carro melhor que o seu, você fala, filha da mãe, né? Eu estava tão feliz com o meu carrinho, agora ele apareceu com o melhor, agora eu vou ter que gastar dinheiro, fazer outra dívida. Será que você precisa disso? Né? Será que se você olhar para a vida que você tem, você não vai encontrar mais coisas boas do que ruim? Né? É muito importante a gente parar para pensar nisso. Então não se esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Porque senão você arma uma armadilha para você mesmo. E aí ela faz assim, não se esqueça que a vida é para viver. A vida é para viver. E aí, a gente chega no ponto que eu acho mais importante do que eu queria trazer para vocês. Eu estou lendo um livro muito interessante que a doutora Irvênia me deu, no meu aniversário. Ele chama O que é próprio do humano. E o Dante Galliani, que é o autor do livro, ele pega a Odisseia de Homero, que é uma obra grega, né?
de antes de Cristo, e ele vai analisando a Odisseia e ele vai tirando o comportamento humano das aventuras do Ulisses. E aí ele vai trazendo para a gente. E algumas das características que ele fala que são eminentemente humanas e que, se elas forem exorbitadas, a gente entra em colapso. Quer dizer, aquilo que é eminentemente humano deve ser respeitado, nem menos, nem mais. E quando a gente consegue esse justo meio, né, de Aristóteles, é igual um pêndulo que fica oscilando. O pêndulo que oscila, ele vai de um extremo ao outro, de um extremo ao outro. E é por isso que ele não se estabiliza, porque os extremos, eles nunca se estabilizam. Quanto mais forte o pêndulo vai para o lado direito, mais forte a reação para o lado esquerdo. E quanto mais forte ele vai para o lado esquerdo, mais forte a reação para o lado direito. E aí fica essa oscilação em que não há equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É quando o pêndulo para no meio. Aí ele não oscila mais, porque é o justo meio. Esse justo meio é onde a gente encontra a felicidade, é onde a gente encontra a paz, é onde a gente encontra a serenidade. E a gente tem que buscar esse justo meio, né? Aonde que a gente vai buscar isso? Na experiência da vida. Então o Dante Galliano, ele fala que a primeira coisa que é necessário e que é do humano é sair. Você precisa sair do útero da sua mãe. Depois você precisa sair da casa dos seus pais. Depois você precisa sair do seu conforto, às vezes de coisas que você tem medo de arriscar, de ousar, porque você acha que aquilo pode não dar certo. E aí como é que você vai fazer? É necessário sair, né? E é necessário voltar. O voltar dele não é voltar para dentro do útero. Apesar que a gente volta, né? Se você pensar na próxima encarnação. Mas é um voltar como se fosse o voltar dentro da espiral do conhecimento humano. Vocês sabem que o conhecimento humano é como se fosse uma escada caracol. Então, depois que você deu uma volta inteira no caracol, parece que você está no mesmo ponto, só que você está um andar para cima. E aí você dá mais outra volta, então cada 360 graus você está um andar para cima. Você não está no mesmo lugar. É por isso que a gente falar de Sócrates, de Hipócrates, a gente falar dos grandes pensadores da área de antes de Cristo, não é voltar, não é regredir, é evoluir. É a gente entender o que eles estavam querendo dizer já naquela época, e a gente ainda não entendeu até hoje. Nós estamos há 2000 e tantos anos tentando entender a mensagem do Cristo, que sinceramente, eu acho que nós já entendemos. Mas a gente faz de besta, porque a gente não quer fazer. Não é? Porque a gente é difícil. Não, mas... Né? É igual emagrecer. Você sabe que para emagrecer é só não comer chocolate, não tomar cerveja. Só que você fala, eu não consigo emagrecer. É claro, você está comendo, você não faz exercício, você não vai emagrecer. Então, a verdade é que a gente sabe o que precisa fazer, só que nem sempre a gente está disposto. E essa disposição não é preguiça, apesar de parecer. São outras necessidades que você está lidando, são outras situações que estão em conflito com você e que você está arrumando aquela saída naquele momento. Tá certo? Só não pode terceirizar. Assume. Vai atrás do que te faz falta para que você possa refazer esse seu caminho. E aí ele fala que entre o sair e o voltar, que é o chegar, né? Tem o meio. O meio é o caminho. E o caminho é que é a essência. Se eu saio, o momento de saída de uma jornada não é um momento especial? O barco vai sair lá, o barco de passageiro, tem fogos de artifício, todo mundo bate palma, o transatlântico vai sair, oba, vamos começar nossa viagem, está todo mundo feliz. E a hora que o barco chega lá no porto onde ele está destinado a chegar, também tem festa. Chegaram, que bom, chegaram bem, está tudo certo. Esses dois momentos são marcantes, não são? Mas eles são o caminho. O que é que faz a vida ser a vida? Não é o caminho. O jeito que você nasceu, aonde você nasceu, faz importância? Claro.
Aonde você vai terminar, do jeito que você vai terminar, faz importância? Claro. Mas se entre o começo e o fim não tiver o meio, você não chegou em lugar nenhum. Se você não viver o caminho, você não chegou em lugar nenhum. Ó, eu estava pensando nisso, eu lembrei, a minha esposa adora viajar de carro. Eu gosto também, mas eu prefiro chegar logo. Então, você vai viajar de avião. Todo mundo aqui sabe que inferno que está viajar de avião. Aí você chega lá, é fila para comprar passagem, fila para despachar bagagem, fila para passar no raio-x, fila para subir no avião, fila para... E aí você fica um tempão lá no aeroporto, entra dentro de uma cabine fechada, fica torcendo para você não ser a exceção, né? Porque é exceção quando cai. Bate muito mais gente no carro do que no avião, mas né? Semana retrasada, eu fui para Juiz de Fora de voo e paz. Né? Eu só não estava em paz. Ainda quando o cara da frente sentou, a cadeira dele quebrou. Eu falei, ai, Jesus Cristo. Se aqui dentro tá assim, você imagina o resto do avião, né? E o avião chegou 1h30 atrasado. A aeromoça descabelada, eu falei, meu Deus do céu. Doutor Bezerra, eu estou a seu serviço, eu estou indo fazer palestra, só por favor. Né? Se for para eu desencarnar, pelo menos me receba. Né? Quando eu desencarnar, que eu vou abrir o olho aí, eu quero ver o senhor do meu lado aí, para me dar uma força. Né? Então, assim, a viagem de avião não é uma viagem. O que você vai falar da viagem? Que eu estava com medo de cair, que o banco estava quebrado, que o cara do lado roncou. Não é? Um amigo meu foi fazer uma viagem para a Europa, quando ele chegou lá, o cara que estava do lado dele bateu nas costas dele e falou assim, você é casado, amigo? Ele falou, sou. Tua mulher te ama, viu? Não separa dela, não. Porque para aguentar o seu ronco não é fácil. Então você vê como é que funcionam as coisas. E se você vai de carro, a viagem de carro já é uma experiência. Você vai vendo a paisagem, você vê uma árvore, você vê um ipê, você vê um bicho no canto, você vê a paisagem, você para tomar um lanche, né? Que não é uma bolachinha com uma Coca-Cola. Então, a viagem é a experiência. O transporte, o translado é uma experiência. E são as experiências que fazem a gente aprender. São as experiências que fazem a gente perceber o que a gente quer e o que a gente não quer. E que se aquilo que a gente queria vai me fazer feliz. Então, se você não viver a vida, ela perde totalmente o sentido. E como já disse Viktor Frankl, se a sua vida não tiver sentido, nada é suportável. Nada faz sentido. Nada é suportável. Então, você acorda com dor de cabeça. Ai, de novo com dor de cabeça. Que droga. Aí você chega no trabalho. De novo, não sei o que, isso aqui não funciona. Aí tudo que acontece com você, você é o Muttley. Lembra do Muttley? Só reclamava o cachorrinho lá. Vocês são dessa época, hein, pessoal? Assumam junto comigo. Hanna-Barbera, né? Olha só. Se fala isso para um moleque de 16 anos, não faz a menor ideia do que está falando, né? Mas o Muttley era o exemplo típico do cara mal-humorado. Ele só dava risada cínica, né? Ele fazia assim, quando ele sacaneava alguém. Então, é isso que você quer da vida? Você quer ser o Muttley? Ou você quer ser aquele lá que tinha o leão otimista e a hiena pessimista? Ó dia, ó azar, ó mês, ó ano. Não tinha? Passamos das músicas para os desenhos animados agora. Gente, eu tinha vontade de matar aquela hiena lá, de tão chata que ela era. Vamos combinar que o leão também exagerava, mas que tal o meio? Que tal o justo meio? Não é? Da gente poder viver a vida sem nenhum tipo de estresse. E ela fala assim, lembre sem medo de esquecer. Isso me fez lembrar que todas as vezes que tinha alguma festinha na escola dos meninos, tirando o Dia dos Pais, eu tinha que filmar. Porque quando era Dia dos Pais eu não filmava, quem filmava era a minha esposa. O resto eu filmava. Então, era festa junina eu filmava, Dia das Mães eu filmava. E aí eu comecei a me dar conta que o que eu lembrava das festas
era do filme que estava lá. Estava lá para eu assistir. Eu não precisava lembrar. E os Dias dos Pais, que eu não filmei, eles estão guardados aqui. Eu lembro que quase todos eu tinha vontade de chorar. Em quase todos. Aí tinha aquela história, né? Que não podia chorar, que é feio. Essa outra bobagem, né? Graças a Deus, acho que mudou, né? Homem não chora. Chora no banheiro, escondido. Chora de raiva, né? Mas eu sou chorão pra caramba. Eu chorava até em novela, que eu não assisto mais novela, que eu acho que ficou chato, mas eu não tenho nenhum problema em chorar. E eu me lembro com muita emoção desses momentos que eu vivi com os meninos. Porque a memória afetiva, ela é muito mais poderosa do que a memória visual, que a memória auditiva. Sendo que tem um detalhe, você vai aperfeiçoando a memória emotiva. Não é? Então, é assim, alguma coisa aconteceu lá nos idos de 1970 e foi alguma coisa que te marcou. Agora você vai contar essa história, ela é floreada com muitos mais detalhes que muito provavelmente você inventou ao longo dos anos. Mas não intencionalmente. Foi o colorido que a sua emoção colocou naquilo. Fica muito mais legal que qualquer filme, que qualquer fotografia, que qualquer registro. Então, não tenha medo de esquecer, porque o que realmente importa, você não vai esquecer. Agora, para você não esquecer, você tem que viver. Você tem que pegar o carro, não adianta pegar o avião. Você tem que caminhar o caminho. Você tem que passar o aperto, cansar, ter fome, ter sede. Você precisa furar o pneu do carro, você precisa ter a experiência para poder depois se lembrar. Né? E aí ela fala assim, não espere saber como vai ser. Saiba que você nunca vai saber. Isso é genial. Por quê? Porque qual é o futuro? Existe um futuro? Existem parâmetros, existem desígnios divinos. Isso para a humanidade, para o planeta, mas não para a gente. Você sabe quem faz o nosso destino? Somos nós. Quem escolhe os nossos caminhos somos nós, por causa de uma lei divina chamada livre-arbítrio. Todo aquele que é um princípio inteligente, principalmente os individualizados, que somos nós, eles têm livre-arbítrio. Quanto mais desenvolvimento, quanto mais consciência, quanto mais conhecimento, mais livre-arbítrio e mais responsabilidade. Porque a responsabilidade é que vai ensinar a gente a continuar evoluindo. Não existe ninguém que aprende sem errar. Errar é o processo pedagógico. É só errando que se aprende. Isso é muito antigo e é uma verdade absoluta. Quantas vezes uma criança cai antes de aprender a andar? Uma vez eu li um artigo que era no mínimo 80 vezes. 80 vezes vai cair. Se você contar aquelas que senta, cai de bumba, senta, cai de bumba. Se contar aquela, dá muito mais que 80, eu acho. Mas acho que cair 80 vezes, cair caindo mesmo, de chorar, de bater a cabeça, aquela coisa toda que a gente não quer que aconteça. E você fica ali. Eu lembro uma vez eu estava sentado no chão com o Diego, com meu filho mais velho, ele sentado do meu lado, eu encostado com ele, a gente brincando com o carrinho. Ele foi virar para trás, caiu, bateu a cara no chão. O chão era de pedra, ralou toda a cara. A mãe dele estava de plantão. Quando ela chegou, ela falou assim, não pode deixar a criança com o homem mesmo. Todo mundo fala do machismo, ninguém fala do sexismo, né? Não pode. Você vê, a maior parte dos acidentes das crianças é quando os pais estão com as crianças, né? Ela falou para mim na época. Eu não sei se isso é verdade, mas é uma injustiça. Eu estava do lado do guri. Mas ele caiu por quê? Porque tem que cair. Porque é assim que a gente aprende. É caindo que a gente aprende a levantar. É caindo que a gente aprende a andar. E é andando que a gente vai para algum lugar, que a gente se movimenta. Não é? Então, não tem como a gente saber como vai ser. Tem assim, o final de tudo, nós vamos chegar lá, vamos chegar para Jesus e falar assim, e aí, amigão, você está bem? O que você está fazendo hoje aí? Está com a Terra ainda ou já está fazendo outro planeta? Mas quantos tetralhões de anos vão passar até a gente chegar lá? Depende de como nós vamos traçar o nosso caminho, quais os caminhos, quais as escolhas que a gente vai fazer. Quantas vezes a gente vai ter que tomar as pancadas da vida para a gente perceber que aquele caminho não é o que vai te fazer feliz.
que querer aquilo não é uma coisa que vai te fazer bem, né? Então, eu acho que o grande aprendizado, ou a grande coisa que eu consegui perceber na letra dessa música, é que entre o nascer e o morrer, existe um caminho. E que o caminho é que faz a gente experienciar, é o que faz a gente aprender, é o que faz a gente evoluir. E sem o caminho, não tem meta, não tem chegada, não tem objetivo, não é? Então, o caminho é a vida. E a vida é para ser vivida. A gente precisa degustar a vida. A gente precisa aprender a ver o que tem de bom. A gente precisa prestar atenção nos detalhes. Eu comprei um livrinho lá em Bonito. Aliás, eu fui roubado, né? Porque o livrinho é um negócio desse tamanho, assim, foi 100 e tantos reais. Por que eu comprei? Porque tem todas as plantas, os insetos, os bichos daqui do Centro-Oeste. E eu adoro ficar prestando atenção nos bichos e saber quem eles são. Saber o nome científico e o apelido. E aí eu comprei esse livrinho. Ontem eu estava lá em casa, saiu aquele solzinho, estava um frio danado, né? Foi ontem? Não, anteontem. Hoje é quarta, né? Hoje é terça. Tô bem perdido mesmo. Foi ontem mesmo, que foi o feriado. E eu estava ali sentado, baixou um bando lá com 7 passarinhos. Eu corri lá para ver o que era, um anu branco. E os passarinhos estavam organizados lá, o que eu identifiquei que era o pai e a mãe, ou pelo menos eram os líderes do bando. E eles não estavam fazendo algazarra não lá no meu quintal, mas eles descobriram que tinha umas lagartinhas que estavam na palmeira. E eles foram comer as lagartinhas. E nós ficamos ali, dialogando mentalmente, eu e o anu branco, durante mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Foi 1 hora e meia de deleite. Ao ponto de eu perceber que existia uma hierarquia entre eles, que um chamava o outro, que eles limpavam antes a lagartinha. Às vezes ele puxava a lagartinha, vinha com um pedacinho de planta junto, ele ficava batendo com o bico para a plantinha cair, ele começou a lagartinha. E foi assim, um momento prazeroso, tanto que eu estou falando para vocês sobre isso, né? Tinha uma alternativa. Em vez de eu ficar lá sentado, olhando os anu branco, era abrir o Instagram. E aí eu teria passado muito mais que 1 hora e eu não ia lembrar de droga nenhuma. Então, esse aparelhinho do demônio, que é o celular, o nome dele, o aparelho dele é assim, suga a vida. Ele suga o caminho, ele suga a sua vida. Se você bobear, você vai ser colocado dentro daquele mundo virtual que não existe, de um monte de mentiras e de ilusões, que é você já está no mundo de ilusões, aí você se mete no mundo de ilusão da ilusão. Você está entrando na matriz da matriz. Gente, para pensar. É melhor prestar atenção no sol, porque estava frio e o sol estava gostoso. É melhor prestar atenção no anu branco, que está fazendo uma festa ali com as lagartinhas. Ou, se ele não tiver nenhum anu branco, o ruído dos passarinhos, ou o ruído das folhas das árvores com o vento. Gente, por que poeta fala essas coisas? Porque eles sabem degustar a vida. Porque eles conseguem perceber o que tem de bom acontecendo ali ao redor. Se você tiver com a sua cara num espelho preto deste tamanhinho, você vai estar trocando um universo maravilhoso que foi especialmente desenhado para você por uma porcariazinha desse tamanho de um monte de gente que quer que você compre, que só quer formar a sua opinião, que não está interessado no seu livre-arbítrio. Muito pelo contrário, quer que você acredite no que ele acredita. E aí a gente vê assim, no consultório, muita gente falando assim, e não tem idade, viu? Jovem, idoso, todo mundo. Não, todo mundo está falando isso. Todo mundo quem? Você sabia que tem um algoritmo, ele só manda para o seu celular coisas que você procura? Se você procurar lá que a Terra é plana, em 1 mês você está convencido que é mesmo. E todo mundo acredita nisso. Aí quando alguém falar aqui, nós falamos assim, você está por fora. Você não vê o Instagram.
Então, gente, está na hora da gente viver a vida, porque a vida é para viver. E não vai ser dentro do celular, nem com a inteligência artificial que vocês vão aprender isso, não. Teoricamente, a tecnologia ela veio para fazer coisas que tomavam o nosso tempo. Para quê? Para a gente ter mais tempo. E o que aconteceu? A gente não tem mais tempo. A gente foi engolido e a vida está passando. E as oportunidades estão ali do seu lado. Não é? Tem um poema, infelizmente eu esqueci, eu lembrei dele agora, senão eu tinha trazido para vocês. Eu coloquei no Cérebro Triuno. No finalzinho da minha parte eu coloquei esse poema, que também quem me mostrou ele foi a doutora Irvênia. E é um poeta brasileiro. E ele é mais ou menos assim, ele fala assim, eu sonhava com a minha amada, com a cor do cabelo da cor do sol, com os olhos azuis, e que andava quase flutuando, e ficava falando da amada dele, que um dia ele ia encontrar, De repente, no meio da narrativa, ele fala assim, percebi que uma luz passou e olhei para trás, e lá estava ela. Mas ela não parou. E aí ela fala assim para ele, eu fiquei ao seu lado, esperando que você me visse, mas você estava tão inebriado com os seus pensamentos que eu passei e você não me viu. Aquilo me lembrou muito o que está acontecendo hoje. A vida está passando e as pessoas não estão vivendo. Elas estão se anestesiando, elas estão sendo sugadas, a vida delas está sendo sugada por um artefato eletrônico. Tem coisa boa lá? Claro que tem. Porque toda a ferramenta é neutra. A ferramenta não é nem boa nem ruim. Ela é só uma ferramenta. E ela vai ser boa ou ruim de acordo com o jeito que você a usar. Se você pegar um martelo e bater na cabeça de alguém, o martelo é ruim. Mas se você construir uma casa, o martelo é bom. O martelo não é nem bom nem ruim, ele é só um instrumento. Vamos aprender a usar esse instrumento. E não é substituindo a nossa experiência de vida por uma experiência eletrônica, virtual, de coisas que foram produzidas para te induzir a fazer alguma coisa que talvez você nunca faria se não fosse aquilo. Então, vamos parar para pensar um pouquinho mais no jeito que a gente está caminhando, né? No meio que é a nossa vida. Tá bom? A vida é para ser vivida, né? Vamos fazer a prece de encerramento. Então, nós vamos fechar os nossos olhos para nos libertarmos um momento da ilusão. A ilusão da luz coagulada, a ilusão da matéria, a ilusão de artefatos, de argumentos, de falsas realidades que entram pelos nossos ouvidos, mas que são rejeitados pelas nossas almas. Que nós possamos ouvir as nossas almas no ponto mais próximo que elas estiverem do nosso Pai, do nosso Criador. Que nós possamos aprender a procurar a realidade dentro de nós. Porque foi assim que nosso Mestre Jesus nos orientou. É assim que nós devemos nos comportarmos nos momentos de atribulação, de dor, de dificuldade. Que nós possamos ter coragem de viver a vida. Não só nos momentos alegres, mas também nos momentos tristes. Não só nas horas da vitória, mas também nas derrotas. Porque as derrotas nos ensinam mais do que as vitórias. As vitórias só traduzem aquilo que a gente já sabe. As derrotas abrem espaço para novas conquistas. Então, que nós possamos usar o exemplo do Mestre Jesus, possamos usar o conhecimento que nos foi trazido por Ele e pela terceira revelação, que é o Espiritismo, para que nós façamos do nosso caminho
um caminho produtivo, um caminho que nos ensine o máximo possível, que nós possamos aprender e evoluir, tirando dessa oportunidade todas as lições que ela for capaz de nos apresentar. E que ao invés da revolta, da raiva, do desespero, do sofrimento, nós consigamos trazer para as nossas mentes, para as nossas almas, para os nossos corações, a resignação, a resiliência, a empatia. Que nós possamos escolher o caminho da felicidade, ainda que ele traga as suas dificuldades, os seus acidentes, as suas dores. E que nós possamos, a partir dessa escolha, sermos um referencial para aqueles que estão ao nosso lado e que nós queremos muito ajudar. Aqueles que estão conosco, que nós amamos profundamente e que nós queremos que sejam felizes. Não como nós, não do jeito que nós escolhemos, mas do jeito que eles vão escolher seus próprios caminhos. Se nós formos um bom exemplo, eles seguirão também pelo caminho da felicidade. Que Jesus possa nos abençoar em cada um dos momentos das nossas escolhas, quando nós decidimos para que lado nós vamos. E que a paz sempre impere em nossos corações. A serenidade sempre esteja presente em nossas atitudes, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas. Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.